certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza, esperança, convicção e não vendo, podemos ter. Vamos fazer uma oração para que, começando por mim, eu não quero atrapalhar o Espírito Santo na comunicação, na compartilhar desta mensagem, e que nada seja de ordem emocional, que venha tirar de você, meu querido irmão, minha querida irmã, a percepção daquilo que você fala, o entendimento. E muitas das vezes estamos assentados no banco da igreja, mas a nossa mente, ela vai para tantos outros ambientes. E quando se percebe, encerrou-se a celebração e pouco se ouviu da mensagem, mesmo estando dentro da igreja. Então eu peço ao Espírito de Deus que permita que o teu ouvir venha lhe proporcionar fortalecimento espiritual. Eu peço ao Espírito Santo que o teu ouvir traga despertamento à tua espiritualidade. E peço ao Espírito Santo que, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele possa colocar em meus lábios palavras, frases, que Ele possa me dar uma linha de raciocínio que facilite não apenas a minha comunicação, mas o teu ouvir, e me incluindo, sairmos daqui abençoados, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Espírito da revelação, Espírito Santo da verdade, Espírito que tem no controle esta igreja, não eu, não a pastora Nete, não a pastora Valdir, mas o Senhor, que o Senhor tenha agora o controle das minhas emoções, das emoções dos meus irmãos, que o Senhor conduza a minha fala e ouvir de cada querido, é o que eu te peço. Peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, tenha a tua concordância, amém? Amém. Pode tomar assento. Queridos, tem coisas que são básicas no dia a dia. 2 mais 2. Opa, ninguém sabe quanto que é 2 mais 2, não, gente? Hã? 2 mais 2? 4. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? A galinha. Eu vim para não ver a mensagem, não, o senhor fica me complicando. Na verdade, tem coisas simples no dia a dia, que são tão simples, mas muitas das vezes esquecemos. É algo muito simples. Porém, quando algumas situações acontecem, parece que a fé, ela se torna um fator de complicação. Eu usei como leitura introdutória, Hebreus capítulo 11. Mas quero convidá-los também a fazer uma segunda leitura, retornando algumas páginas, Mateus capítulo 17, em que eu quero ouvir essa palavra da boca da minha esposa, a caminho aqui da igreja. Ela deu uma boa gargalhada quando eu falei. O título da minha reflexão esta noite é Dimensões da Fé. Só que ela estava usando a palavra dimensão, uma outra propriedade, enfatizando outro assunto. Então, Mateus capítulo 17, versículo 20, a parte A, Deus diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. E algumas Bíblias, por causa da tua fé pequena. E aí é por causa da tua fé pequena. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará,
mas sim as dimensões da fé. Como assim, pastor? Existe a fé natural, a fé comum e a fé sobrenatural. Mas tudo não é fé? Sim e não. Sim e não. Quando evangelizamos lá no Engenho Pequeno, você também é meu convidado, minha convidada, geralmente passa aqui na igreja às 17h30 para apanhar irmãos que nos auxiliam lá. E lá nós estamos usando de uma dinâmica em que fica um grupo frente à igreja, porque ela passa muitas pessoas. Quarta-feira agora, dentro do tempo meio chuvoso, atendemos um número bem menor. Foram 22 pessoas, é isso? 22 pessoas. Mas quarta-feira retrasada, atendemos 42 pessoas e na outra quarta-feira atendemos 44 pessoas. Quando eu falo atendemos, é que essas pessoas estavam passando em frente à igreja, foram abordadas pelos nossos irmãos, receberam a paçoquinha e foram perguntadas se gostariam de receber uma oração. Muitas outras aceitam a paçoquinha e seguem caminho. Na quarta-feira retrasada, ganhamos 2 vidas para Jesus, e na outra quarta-feira anterior retrasada, ganhamos uma vida para Jesus. Quarta-feira passada, atendemos 22 pessoas, e nas que foram perguntadas, nenhuma delas se voltaram para entregar a Jesus. Onde eu quero chegar? Todas as pessoas que são convidadas a entrar no Novo Engenho Pequeno, elas entram ali imbuídas de uma fé. Por quê? Porque elas estão acreditando. Então lá nós separamos mesas, fica eu numa mesa, a minha esposa numa outra mesa, a irmã Priscila numa outra mesa, a irmã Suzete numa outra mesa, a irmã Cláudia numa outra mesa, a irmã Paula numa outra mesa, em que nós atendemos individualmente as pessoas. Atendemos uma pessoa, atendemos casais também. E é interessante, minha experiência, todas que eu atendo, elas demonstram ter fé. E houve um caso muito interessante, diferenciado, que atendi um senhor, eu falei com ele, seu nome me vai lembrar um grande jogador da década de 80 do Fluminense. Aí ele fala sobre o time do Fluminense. Eu falei assim, então o senhor gosta do Fluminense? Mas deu para perceber que é porque ele estava com uma touca com a história do Fluminense. E aí começamos a conversar. E geralmente a pergunta que eu faço existe alguma causa específica pelo qual, como pastor, eu posso orar pelo Senhor, pela senhora, como eu orei por casais? Alguns expressam de uma maneira bem objetiva a necessidade da oração, e outros simplesmente falam, não, eu gostaria só de receber uma oração. E aí, eu também faço uma segunda pergunta. Você crê? Você tem fé que orar pela tua necessidade você vai obter respostas? Queridos, todos respondem a mesma coisa. E esse senhor, cujo nome é de um ex-jogador do Fluminense, ele falou para mim, eu creio. E aí citou para mim versículos da Bíblia relacionados à fé. E aí eu ouvi, porque nós estamos ali também para ouvir, não apenas para falar, eu ouvi. E chega o momento daquele diálogo, eu falei, mas seu fulano, o senhor conhece as Sagradas Escrituras? Ele disse, sim, eu conheço. Aí ele fala para mim assim, eu já frequentei. Aí citou uma igreja que ele não vai. E opa, então o senhor não está mais na igreja
ainda não terminamos. Quando começamos a edificar essa igreja, esse cuidado então ele era redobrado. E na época não foi fácil, porque tínhamos, na ocasião, 8 funcionários, todos os 8, contrato e carteira de notário, recebendo 20% a mais do que o sindicato da categoria assim determinava. Então não foi algo muito simples. Eu vi de muitos colegas bem próximos, você é doido, você é maluco, ter 8 pessoas com contrato de carteira assinado. Que diz a respeito de uma fé natural? Eu quero levá-los a algumas leituras da Bíblia. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem muito conhecida, que aqui eu estou tirando como exemplo do que eu denominei como uma fé natural. Atos capítulo 5, versículo 1. O que é fé natural, pastor? É aquela que depende das evidências, depende da lógica. Fé natural, ela está baseada nas evidências, ela está baseada na fé da lógica do raciocínio. E quando eu orar para a madrugada, Senhor, eu não quero que a igreja se sinta presa, se sinta mal por eu estar apresentando um desafio que é como do projeto. E aí eu falei, Senhor, se não é o momento, se não é a hora, temos que devolver aquilo que não é nosso, óbvio. Mas se não é o momento, seja feito conforme a tua vontade. Irmão, Deus responde de uma maneira tão rápida, tão objetiva. Não usei minha fé não. Vou falar da fé que eu usei, como eu tenho usado nas minhas madrugadas de orações. Entretanto, voltando ao texto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, o que eles fazem, irmãos? Eles vendem uma propriedade. Mas, de acordo com a sua mulher, ele teve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés de quem? Dos apóstolos. Eu vou me deter apenas nesses 2 versículos a princípio. Bem, Ananias e Safira não eram estranhos. Obviamente eles eram integrantes da igreja, que na ocasião ela era conhecida como aqueles do caminho. Muitos anos depois, na cidade de Antioquia, numa citação pejorativa, querendo menosprezar, criar um constrangimento para os seguidores de Jesus, lá vai os pequenos cristos, os cristãos. Aí daí, na Antioquia, começam os seguidores de Jesus serem chamados de cristãos, ou pequenos cristos. Mas aqui, Ananias e Safira, eles estavam congregando uma igreja que ainda não tinha uma identificação. Mas eram membros, eram integrantes. Tanto era que Lucas, o escritor do livro de Atos Apóstolos, os identifica, nomeia-os, Ananias, Safira, ou seja, eram pessoas conhecidas, pessoas que certamente estavam envolvidas em alguma área da igreja, em algum ministério da igreja
alegria, sim. Traz felicidade, sim. Eu te provo que dinheiro traz felicidade. R$ 1 milhão. Você vai chegar em casa, está lá o telefone, blim, 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 blim. Você abre o seu aplicativo conta corrente, está lá R$ 1 milhão depositado. Você vai ficar chorando? Não, Vai espernear de raiva? não, Vai ficar, você vai ficar feliz. Agora, a plena felicidade não se obtém com dinheiro. Dinheiro traz felicidade, que na verdade a palavra correta nem é felicidade. Dinheiro traz alegria. Felicidade que traz Jesus. Bem-aventurados, felizes. Aí Jesus está lá, uma síntese da alegria. Voltando para a missa afirma, quando eles ouvem, quando eles veem a igreja se mobilizando, vamos vender a propriedade, vamos levar para apresentar aos apóstolos, para que famílias sejam socorridas. Bem, nossa propriedade, por exemplo, está aqui, não tem isso na Bíblia. A nossa propriedade custa R$ 100.000. Só que eles conseguem vender por R$ 1 milhão. E eles haviam entrado no acordo, se conseguisse vender por R$ 100.000, eles ficariam apenas com 10% e colocariam aos pés dos apóstolos 90%. Dar dízimo de R$ 100 é muito fácil, querido. Dar dízimo de uma indenização de R$ 1 milhão é 100 mil. Nesta hora, a fé comum, a fé da lógica, começa a falar mais alto. Por quê? Porque é o que está na Bíblia. Porque essa fé, ela é motivada pelas evidências. Ela é motivada pela lógica do olhar, pela lógica do ouvir. Por isso que o texto que eu comecei fala em Hebreus capítulo 11, verso 1, sobre determinados tipos de fé. O versículo 1, ele está ali inserido 3 aspectos, 3 dimensões, 3 estados da fé. O primeiro é a fé natural. Esse casal, eles se deixam levar pelas circunstâncias, não daquilo pelo qual eles ouviam, mas pela circunstância do que eles passaram a ter. Quando resolvemos fazer esse espaço em economia e galeria, deu frio na barriga, né? Quando de posse de tudo aquilo que envolveu a compra da ferragem, a compra da madeira, eu lembro perfeitamente, só de ferro, 11.800 e poucos reais. E não tinha essa entrada da igreja. E aí eu pensei, se eu usar de uma fé natural, nada vai acontecer. De praxe, da minha parte, vou para os joelhos, vou para o jejum, e aí compramos toda a ferragem. Bem, tivemos um prazo de 28, 35, ou seja, no momento que compramos, podíamos pagar até o 28º dia do momento que comprou.
não seria suficiente para pagar a ferragem. Eu disse, não vou lembrar disso. E falei, o nome da igreja tem que ser zelado acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus, mais eu vou botar o palio para ser vendido. Tinha um palio, 192, 4 portas. E aí comecei a conversar com alguns colegas de ministério.
Então Jesus ergueu os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu Pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, formou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para Tanta gente. Queridos, eles tinham sido testemunhas no casamento de Caná da Galileia. Jesus transformou água. Eles foram testemunhas quando Jesus entra à casa de Pedro, a sogra dele já enferma há dias. Jesus coloca as mãos sobre ela, a enfermidade vai embora, ela levanta e vai preparar comida para servi-los. E agora eles estão diante de um fato. Aí entra o quê? A fé comum. Tem alguns pães, alguns peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Tem que ser diferente. Senhor, tem poucos pães, poucos peixinhos, mas nós queremos, como o Senhor já operou maravilhas, o Senhor vai poder também operar grandes maravilhas. Eu me faço entender isso. Hoje nós temos grandes dificuldades para discipular pessoas, porque pessoas estão ainda agarradas à fé natural, fé que se baseia nas circunstâncias. Outras estão agarradas a essa fé comum, que é uma fé que envolve o quê? Envolve a confiança naquilo pelo qual se tem mãos. Não é essa fé. A fé, biblicamente falando, devemos alimentá-la, devemos movimentá-la, devemos fazer com que ela fique bem visível. É a fé sobrenatural. Quando aquela mulher procura o profeta e diz: olha, meu marido, ele te servia, me deixou endividado, vem aí os credores, não tem como pagar, e vão levar os meus filhos para costurar. O que o profeta responde por ela? Dizem o que ela responde para o profeta? Azeite. Eu tenho um pouco de Azeite. vai para casa, pede, não poucas, muitas vasilhas emprestadas. Fecha a porta da tua casa. O profeta sabia que tinha vizinhas legais, bacanas, mas tinha vizinha de olho grande. Se visse um milagre, falou assim: opa, também quero. Fecha a porta e vai enchendo as vasilhas. Chega um momento, o que um dos filhos diz para a mamãe: mãe, as vasilhas acabaram, estão todas cheias. Ela não poderia ter ficado em casa, queridos. Filhos, vamos agora para o mercado, vamos agora na vizinhança. O que ela faz? A fé dela não era uma fé natural, não era uma fé comum, mas uma fé sobrenatural. Ela vai até o profeta e diz: olha, profeta, eu fiz o que você me aconselhou. Eu tenho lá muitas vasilhas cheias. Não sei como, mas
fé que era um misto de fé natural e comum. Tinha dinheiro. Que mulher, pastor? A do fluxo sanguíneo. Lucas, o doutor, que faz esse registro, diz que ela gastara tudo que ela tinha. 12 anos procurando os melhores médicos, e isso foi um registro feito por um médico. Gastou tudo que ela tinha durante 12 anos e não fora curada. Aí ela ouve que o Cristo que está andando por essa igreja passaria muito próximo da onde ela se morava. E ela, de uma maneira não natural e comum, mas de uma fé sobrenatural, ela pensa: mesmo que eu corra o risco de ser apedrejado, mesmo que os homens venham me agredir, mas se eu apenas tocar nas orlas das vestes, eu creio que eu serei curado. O que aconteceu? Você, se nós erramos, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, essa fé natural, essa fé comum, ela vai querer dar um direcionamento no nosso dia a dia. Senhor, tem aqui um garoto, tem 5 pãezinhos e 3 peixinhos, ou tem 3 peixinhos e 5 pãezinhos, ou 3 pãezinhos e 5 pãezinhos, mas o que é isso para tanta gente? Amados, nós temos que estar lembrando o que Abraão falou para o seu filho. Pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha. Cadê o objeto do sacrifício? Ou seja, cadê o cordeiro? Deus proverá. E que Abraão responde para o filho? Deus proverá. Deus, amado, isso é fé sobrenatural. Não é baseado nas circunstâncias, naquilo que se toca. A fé sobrenatural está crendo diariamente que o Deus da provisão, Ele sempre fará de graça, bondade, misericórdia, para prover aquilo pelo qual se faz necessário na nossa vida. Você crê nisso?
celebração, queridos, pedindo a Deus, de uma maneira bem simples, objetiva, caso você esteja precisando de um milagre, que a fé sobrenatural em Jesus